Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo da playlist Analisando Artigos. O economista argentino Raul Prebisch é certamente o economista latino-americano mais genial de todos os tempos. Seu texto, O Desenvolvimento Econômico na América Latina e seus Principais Problemas, também conhecido como Manifesto Latino-Americano, é um dos ápices do pensamento social mundial. É esse texto, apresentado pela primeira vez na Conferência da CEPAL ocorrida em Havana em 1949, que vamos discutir em dois vídeos. Esse primeiro buscará apresentar o autor, falará da importância do texto e discutirá em linhas gerais as suas teses principais. E num vídeo a seguir abordaremos em detalhes as discussões feitas por Raul Prebisch nesse texto seminal. Vamos começar então. Conforme podemos ler em Raul Prebisch, A Construção da América Latina e do Terceiro Mundo, a biografia do economista escrita por Edgar Dossmann, Raul Prebisch nasceu em 1901, ou seja, nasceu junto com o século XX, viveu 85 anos muito férteis. Aos 24 anos, ele se tornou um jovem professor titular da Faculdade de Ciências Econômicas de Buenos Aires, mas nessa altura da vida ele já tinha trabalhado para a Sociedade Rural Argentina, para os Ministérios da Fazenda e da Agricultura e tinha sido subdiretor da Direção de Estatística da Nação, que é o IBGE lá da Argentina. Em 1933, Prebisch tornou-se assessor do ministro da Fazenda e do ministro da Agricultura, juntando duas áreas que ele já tinha trabalhado, e em fins de 1934 ele elaborou o plano para a criação do Banco Central Argentino. Em 1935, quando esse plano se concretizou e ele tinha 33 anos, ele se tornou o primeiro gerente-geral do banco, com plenos poderes. E foi nessa função que ele trabalhou com sucesso no plano de estabilização da economia argentina, o que ocorreu no final dos anos 30. Em 1948, portanto, aos 47 anos, quando ele chega na CEPAL, parecia que ele estava encerrando uma carreira muito exitosa. Mas o que ele não sabia, e ninguém poderia saber, é que dali para frente é que sua carreira seria realmente relevante. De 48 a 63, ele foi secretário executivo da Comissão Econômica para a América Latina, um órgão da ONU, e a partir de 63 ele foi secretário-geral da UNCTAD, que é a Comissão de Comércio, de Livre Comércio da ONU, onde ele saiu somente em 1969 para dali a 3 anos se aposentar. O economista brasileiro Celso Furtado, que trabalhou com Prebisch na CEPAL no final dos anos 40, escreveu que o argentino era um impertinente heterodoxo, insensível ao charme discreto da boa doutrina que justificava a ordem econômica internacional e condenava tantos países a se perpetuarem como exportadores de produtos primários. Agora é o momento do vídeo que eu explico por que o Prebisch era um gênio da economia. Ele tinha uma capacidade impressionante de pensar economicamente a realidade, sem ficar preso a dogmas ou doutrinas econômicas. E era um homem prático. Como desde cedo esteve envolvido com questões muito prementes da política econômica do seu país, ele não podia se dar o luxo de negar a realidade em nome de uma teoria. E outro aspecto da sua genialidade era a criatividade absurda que ele tinha para pensar soluções e elaborações teóricas muito inovadoras. Então, somando essa criatividade com esse senso prático, realmente temos aí uma combinação das mais explosivas do mundo. E foi assim que ele formulou o sistema de câmbios múltiplos, uma forma de controle e priorização do uso das escassas reservas internacionais argentinas nos anos 30. Foi assim que ele formulou a ideia do sistema centro-periferia e deu início à teoria do subdesenvolvimento que dominou o pensamento latino-americano durante o período em que a região queria construir um lugar próprio e digno no mundo. Se eu já falei um pouco do Prebisch e já expliquei por que ele deve ser considerado um gênio, agora é hora de falar da CEPAL.
Criada em 1948, a Comissão Econômica para a América Latina, a CEPAL, foi um fruto direto da Segunda Guerra Mundial no nosso continente. Terminada a guerra em 1945, a Europa e o Japão estavam destruídos. Já a comunista União Soviética tinha destruído completamente as loucuras de Hitler e dos nazistas. Estava com a moral que poderia contagiar os seus vizinhos europeus, que estavam sofrendo horrores naquele período, que o historiador britânico Eric Hobsbawm chamava, vejam só, como a Era das Catástrofes. Para frear a moral soviética e amarrar os capitalistas europeus aos seus interesses, os Estados Unidos promoveram o Plano Marshall. Quando a gente vai lá na Wikipédia procurar, a gente vai ver que o Plano Marshall deu à Europa uma ajuda econômica em valores que variam, a depender das fontes utilizadas, entre 12 a 14 bilhões de dólares da época, o equivalente a cerca de 100 bilhões de dólares em 2018. Mas o próprio site da Wikipédia alerta que as análises mais recentes apontam que esse cálculo ainda subestima o peso real desses recursos. O IPEA fez um estudo que considerou que o Plano Marshall desembolsaria, ao longo dos 4 anos que ele teve sua vigência, algo em torno de 1,350 bilhões de dólares em valores de 2020. Pois bem, como área de influência direta dos Estados Unidos, a América Latina ficou de fora de qualquer apoio para o desenvolvimento econômico. Os Estados Unidos julgavam que nós não estávamos ameaçados pelo comunismo como a Europa. Mas a América Latina, obviamente, achou muito estranho não ser apoiada nesse momento e começou uma pressão por um auxílio semelhante. O que a ONU conseguiu foi criar a Comissão Econômica para a região, que foi instalada no país que comandou a luta pela sua criação, que foi o Chile. Pois bem, a CEPAL foi a matriz do primeiro e mais influente pensamento teórico econômico do continente. O estruturalismo latino-americano, ou pensamento cepalino, é uma criação original que olha para a realidade do nosso continente sem ficar preso a teorias ou esquemas que foram pensados para a realidade dos Estados Unidos ou da Europa. E o Manifesto Latino-Americano, de Raul Prebisch, é o texto fundador desse pensamento. Ele é a introdução do estudo econômico que foi preparado pela CEPAL para ser discutido na conferência ocorrida em Havana, lá em Cuba, em 1949. E nessa introdução, o Prebisch fala do sistema centro-periferia, onde o coração do capitalismo está em alguns países centrais e existe toda uma periferia, que inclui a América Latina, que alimenta esse centro. Ele fala também do conceito de deterioração dos termos de trocas, ou seja, de como os produtos vendidos pela América Latina perdem valor frente aos produtos que ela tem que comprar. Mais do que tudo, esse texto aponta que as receitas liberais de livre mercado não darão conta de jeito nenhum de desenvolver o continente. E para falar rapidamente do texto, eu vou seguir as 4 teses que são apontadas por Jair do Amaral Filho como fundamentais para o entendimento dele. Para o Jair do Amaral Filho, a primeira tese que o Prebisch levanta se refere à existência de uma relação entre o centro e a periferia, pois a economia mundial deve ser entendida como um conjunto estruturado, organizado e hierarquizado, no qual havia um campo dominante e polarizador, tratado de centro, e outro campo dominado, chamado de periferia, cujo funcionamento gerava relações de desigualdade. A segunda tese de Amaral Filho é que essa relação é perversa, já que a especialização da periferia na produção de bens primários, ou seja, bens agrícolas, bens de recursos, extração de recursos minerais, recursos vegetais, né, ou agropecuária, essa especialização da periferia nesses bens produziria e produz, de fato, em primeiro lugar, um diferencial de produtividade a favor dos países industrializados. E, em segundo lugar, uma tendência de não convergência entre os preços relativos, causando, assim, uma transferência involuntária de renda da periferia em direção ao centro. E a saída para isso seria a industrialização. A terceira tese que é destacada no Manifesto Latino-Americano trata da questão da poupança
da formação do capital e do capital externo. Para Prebisch, a formação de capital nos países latino-americanos era de importância transcendental face às necessidades impostas pela industrialização. E, enfim, a quarta tese que Amaral Filho destaca é que Prebisch contestava diretamente os princípios do laissez-faire, preconizados pelos neoclássicos liberais, posto que, para Prebisch, os ajustamentos econômicos, tanto no plano da balança de pagamento como no da economia doméstica, deveriam contar com um papel mais ativo do Estado, e não somente com leis erráticas e automáticas do mercado. E vale aqui dizer que uma dessas influências mais evidentes do texto é o pensamento do inglês John Maynard Keynes. E essa quarta tese tem tudo a ver com o artigo O Fim do Laissez-faire, que o inglês publicou em 1926 e que a gente já discutiu num vídeo que está aparecendo aqui em cima, onde a gente discutiu esse texto de 26. E essa é a nossa introdução, apresentação do texto e do autor. Agora, o texto mesmo nós iremos discutir em detalhes no nosso próximo vídeo. Até lá e bons estudos!